Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SBcast, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Doutor, antes de começar, eu dei uma engordada e tô ficando sem queixo. O que eu posso fazer para arrumar isso aqui? De tanta papadinha que você tá ficando? Olha lá, tá subindo meu queixo, meu. Lipo de papada mecânica. Só ir lá no consultório, agendar comigo, que é possível sim tirar a papada e fazer muitos outros procedimentos também, tanto da harmonização, odontopediatria, clínico geral, ortodontia, tudo em um lugar só. Aê, para começar, galera, vou ficar com o queixinho, hein? Não tem como tirar agora. E para começar, estamos com um casal aqui maravilhoso. Eu já tinha conhecido eles um pouco após um culto. E hoje estou tendo a honra de recebê-los aqui no nosso cantinho com muito amor e carinho. Wagner, obrigado por ter vindo. Eu que Pamela, agradeço, que isso. Obrigada muito a você. obrigado. Sejam bem-vindos. Galera, eles são líderes. Ó, hoje o recadinho é para os pais e para os filhos. Senta junto aí no sofá. Quem tá ouvindo a gente através do podcast aí, é importante você estar com o filho do lado hoje aí, que os pais vão aprender mais que as crianças. Tô enganado, Wagner? Nada. Tá certíssimo. Pessoal, eles são líderes de jovens, tá? Na Igreja Formosa de Cristo. E hoje eles vão contar pra gente aqui um pouquinho de aprendizado que eles tiveram com as crianças. Eles ensinam, mas creio que vocês aprendem bastante também, né? Com certeza. Muito, né? Lá a gente trabalha com adolescentes e jovens, né? E se chama Conect Jovem, né? Conect na questão de conectar o jovem com a igreja, conectar ele com a sociedade, conectar ele principalmente com Deus, né? Então vem daí esse nome Conect, né? Da questão de conexão. Que legal. E como que surgiu isso daí na igreja? Como vocês falaram, vamos criar um espaço só para jovens, vamos criar o Connect. Como é que foi essa criação dentro da igreja? Então, na verdade, a gente havia uma liderança, e aí no ano de 2020, né, Vida? 2020. O pastor nos entregou a liderança, né? Foi daí então que a gente começou, e aí mudou o nome, foi para Conect Jovens, né? Então foi a partir desse momento. Lá a gente também tem o MED. O MED, ele tem as quarta-feiras, que é o estudo com os adolescentes. Por que a gente fez o esquenta? Para ter atividade com os adolescentes e jovens juntos. Porque assim, um adolescente, ele quer sempre estar no meio do jovem. O jovem quer ser mais adulto, quer ser ter a maioridade, né? Sim. Então, a igreja tem muito disso, de você unir as gerações. Inclusive, às quinta-feiras a gente fazia um estudo com o pastor que chamava Igreja Sinfônica. Que associava... Vem de um livro. Então, a gente pegava os líderes da igreja e tratava em cima desse livro. Fazendo o quê? Unindo as gerações da igreja. Como uma orquestra. Cada um tem o seu instrumento, mas unindo tudo, dá aquele som maravilhoso, Sensacional. né? Se todo mundo Sensacional. estiver alinhado, Sim. sim, que é isso que o pastor falava muito, né? Que muita gente fala, da onde vem a visão? Vem a visão da nossa igreja, né? Cada departamento tem o seu líder, né? Mas a visão principal é a visão da nossa igreja, a visão do nosso pastor. Então ele faz muito dessas reuniões e fez para a gente com esse livro. Então ele Isso. pediu para a gente ler, e às quintas-feiras a gente se encontrava com todos os Debatia. líderes e debatia sobre o livro, o que tinha entendido, porque é isso que é importante, né? Tá todo mundo alinhado, desde das crianças, adolescentes, os jovens, as irmãs, todo mundo numa mesma sintonia para que a música flua direito, né? Maravilhoso. Que Pegar bacana. todas as idades, porque assim, não é porque eu não participo lá do grupo dos homens ou das mulheres que eu não tenho que entender o que está acontecendo lá. Então a igreja, ela se conhece. Quando uma família se conhece, o que acontece com uma família dessa? Ela cresce, ela vai para cima, ela vive feliz, né? Ela vive em harmonia. Quando eu paro de querer saber o que a Pamela tá fazendo dentro de casa, não é interessante para mim, o meu relacionamento com ela vai quebrando, vai ficando Sim. distante. E distante eu estando perto. Praticamente a gente dorme junto. Na igreja é a mesma coisa. A gente vai sábado e domingo e não sabe o nome do irmão. Não sabe o que ele faz, quem é a família. As igrejas grandes têm essa dificuldade, né? Às vezes a rotatividade é muito grande. Então, se você tem esse trabalho, você une.
todas as gerações, o novo respeitando o mais velho respeitando o mais novo, que esse Sim. menino não sabe da É. vida. E tem menino que é muito usado por Deus. Se ele escutar os mais velhos, igual o começo da nossa conversa aqui, que a gente gosta de sentar com os mais velhos, se isso virar uma prática e for uma aliança verdadeira, Deus só tem a abençoar uma igreja dessa, Ó, um povo desse. Não Sim. tem como não crescer, porque é uma receita que Jesus fazia, né? Nós somos um Ele fazia corpo, muito então isso. o Connect vem para conectar tudo isso. E o que acontecia? Era separado os adolescentes e os jovens. A partir do Uhum. momento que os adolescentes começaram a estar com os jovens, eles começaram a perder o medo, porque eles pensavam, ai, vamos sair dos adolescentes e agora? Como é que vai ser os jovens? Eles não queriam sair. Ele não queria sair, não, eu dei a idade, mas eu prefiro ficar aqui. Então, hoje eles já estão juntos, né? Então, essa passagem é uma passagem tranquila. Uhum. Então, o Esquenta participam os adolescentes e os jovens. que O legal. Esquenta, ele veio pra quê? Pra gente fazer Como se fosse um pré-culto. um pré-culto, né? O que Não vai tem ser no- falado no culto. No mundo, Uhum. esquenta. Ai, vou fazer um esquenta, né? Que as pessoas falam Tinha antes um de ir pra programa balada. Esquenta, e tinha lá a Marcha pra Jesus, que era Esquenta Sim. pra Marcha pra Jesus. E foi numa dessa que a gente conversando em casa, porque as melhores ideias você não precisa reunir, tá num nível absurdo de organização, não, ela sai do seu dia a dia. Se você perceber as grandes ideias, sai disso. Então ali no dia, vamos fazer um esquenta. Mas como que vai ser? Esquenta o quê? Esquenta pro culto. Ah, então vai ser isso, esquenta pro culto. Quando lançou o esquenta pro culto, nos jovens, a gente andava com 10, com 11. Era. Olha, Era uma luta, entendeu? É, Era bem muito- tranquilo. uma A gente luta não sabia boa. o nome deles. Porque a gente pegou o jovem, a gente não sabia o nome deles. A gente era novo na igreja, tinha uns 2 anos, né? A Elisa era um pouco pequena. Mais, um pouco mais. Uhum. E aí eu sempre tive esse negócio de chamar as pessoas de guerreiro. Porque eu não guardava o nome das pessoas. Guerreiro, guerreira. Na firma que eu trabalhava, era assim, uma rotatividade muito grande. Então, eu cuidava de uma linha com 90 pessoas. Então, era uma linha puxada a produção. Então, a pessoa não aguentava, trocava. Eu ia regar, mandava outra. Então, eu nunca guardava o nome de ninguém. Então, eu trouxe isso da firma. é uma boa tática. É. Você não tá desmerecendo a pessoa, não chamando ela pelo nome. Tá falando que ela é guerreira, que ela é guerreira, entendeu? Então, a gente foi crescendo nisso. Os jovens, aí veio o esquenta, esse bate-papo. Porque eu sou de uma geração que ensaiava muito na igreja. Ensaiava pra cantar, ensaiava tipo 4, 5 horas do dia pra tocar 5 minutos na igreja. Olha só. E era cansativo, entendeu? Não que aquela geração não funcionou. Funcionou porque eu tô aqui hoje. A gente é músico, a gente tem habilidade pra falar porque foi treinado Uhum. dentro da igreja, entendeu? E a gente tá trazendo os jovens pra entender mais a palavra. O esquenta é pra isso. Que legal. Pra entender mais como que ele deve andar com Deus. Que legal. Porque o ensaio em si, o movimento da igreja, a liturgia, a rotina da igreja, ela cansa. Só ensaio, só culto, só você ir. E você não entender o princípio da igreja, o porquê que existe igreja. Uhum. Você tem que entender o porquê que tem igreja. É andar com o Espírito Santo, é você falar com Deus, é você criar força e habilidade para ajudar as pessoas, entendeu? Esse é o princípio de igreja. E aí a pessoa não entende isso, o que ela faz? Ela se frustra. Uhum. Sim. Ela cansa. Ela já começa a falar mal daquele departamento. Começa até a se Daquele, afastar, não, eu vou né? arrumar a É. igreja que eu vou me encaixar. Ela cria Então um você outro vai. bloqueio, né? Enquanto ela não entender o princípio de igreja e não tiver enraizado dentro dela, ela vai viver pulando de uma igreja para outra. E Achando que a culpa é da igreja, mas ninguém é vai ela que ainda não satisfazer. entendeu, Então a gente né? leva muito Sim. isso pro jovem. Você tem que ter um nível de intimidade com o Espírito Santo, senão não dá. É, E nós relacionamento. temos aqui vários tamanhos de igreja. E deixaram algumas perguntas quando a gente soltou o tema, através do Instagram, falando que o tema ia ser esse, né? E não vou ler todas, porque não vai dar tempo, mas o Matheus perguntou pra gente como ser um líder de jovens na igreja, como se tornar um líder de jovens. O que é necessário? Ó, uma coisa interessante é, quando você quer, parece que não acontece. Quando você foge, aí que... Vou te buscar em casa. Essa é legal. Assim, o que acontecia? A gente estava na igreja, a Elisa era pequena, 2 anos, e ela não ficava na escolinha. Então, quando começou os 2 cultos, começou. O Wagner ia de manhã, eu ia à noite, para alguém ficar com ela, porque senão não assistia o culto. Bem nessa época, a gente estava fugindo de ser líder de alguma coisa, porque não dava. E veio em nossas mãos. E assim, eu falo assim, ó, quando você quer ser líder de igreja,
porque é algo, é diferente de ser líder numa empresa, é diferente, porque tem algo espiritual por cima. Né? Então, assim, além do cansaço, porque não é fácil, né? E principalmente de jovens, que a gente tem que estar sempre, ó, lá em cima, tem a parte espiritual, né? Essa cobertura espiritual que a gente tem que ter, porque a gente pede para Deus sabedoria a todo tempo. Sabedoria para lidar com o jovem, com o adolescente, com a família desse jovem, com as questões que ele tem dentro de casa. Então, a gente, além do que nós fazemos lá, do esquenta, do culto, existe um por trás que ninguém vê, que é de orar com eles, de aconselhá-los nas situações. Então, assim, se ele quer ser líder de jovens, é pedir para Deus sabedoria. A nossa filha fala hoje que ela quer ser líder de jovens. Que Ela queria ser bonitinha. policial, pastora, agora quer ser líder de jovens. Eu quero ser líder Mas de é jovens. porque se espelha em vocês. A gente falou assim uma vez: olha, Elisa, a gente vai passar a liderança para outras pessoas. Não, pai. Não, pai, não passa não, pai. Não vai mais falar com os jovens? Não, a gente vai falar com os jovens. Não, mas a gente não vai mais fazer evento com eles? Não, a gente vai estar de vez em quando. Não, pai, você não pode fazer isso. E aí, quando Ela ela vê falou que uma isso, eu coisa pensei boa que ela tá assim, junto. Sim. eu acredito que a gente está levando para ela que é leve. E uma vez o pastor sempre fala sobre isso no púlpito, né? Mas ele falou especialmente para nós. Ele falou, quando vocês cuidarem da obra de Deus, Deus vai cuidar das coisas de vocês. É verdade. E foi isso que aconteceu. Quando a gente pegou os jovens, a gente ficou assim, Senhor, a gente foi líder de jovens na outra igreja que a gente era, mas nós éramos também muito jovens, né? Então, nada como a experiência também para nos auxiliar, porque muitas das coisas que eles veem para nós, a gente já passou, né? Então, a gente pode, olha, faz assim e tal. Então, assim, o pastor, quando ele falou aquilo, a nossa visão abriu e realmente, quando a gente está cansado, quando a gente está, Senhor, porque tem que ter ideia todo mês, né? O que Tá tema que nós vamos Uhum. falar e o que a gente vai fazer ali no final do culto. Então a gente fala, Senhor, nos ajuda. E aí ele renova, porque muitas vezes, Wagner tem que fazer tal coisa, aí sai do serviço mais cedo para fazer. Sábado a gente fez o churrasco com eles. Então foi o sábado todo separado para eles. Então, assim, a pessoa tem que entender que é renúncia. É renúncia forte. É Esses dias renúncia. eu vivi uma experiência, né, pá? Vou contar aqui. Ah. Muito forte com isso. O meu pai, ele faleceu dia 17 de junho. Eu sinto Poxa. muito. Tá recente. E aí eu tinha marcado com ele pra poder ir numa feira de vidro que tem aqui em São Paulo, no AMB. Ele nunca tinha ido. Ia ser algo que ia... Ele tava bem, meu pai tava bem. E aí eu desmarquei em cima da hora, porque teve um acontecimento lá que a gente precisava resolver com os jovens. Enfim, a gente foi e resolveu. Meu pai faleceu na segunda-feira. Aí eu não levei ele na feira. Rapaz, eu fiquei me cobrando disso. Por que eu fui fazer isso? Por que eu não fui com ele? Por que isso? E o Espírito Santo veio e acalentou. Não, era o momento. A gente não consegue adivinhar isso. Você não consegue adivinhar isso, que vai acontecer isso. Seu pai estava bem. Entendeu? Então não fica se culpando com isso daí. Sim. Porque você fez o quê? Você abdicou. Você poderia estar lá vivendo um momento de lazer com seu pai, mas você foi resolver alguma coisa dentro do Assumir a reino. Tá responsabilidade, tranquilo. né? Tá tranquilo, entendeu? Então eu tive esse acalento. Mas é abdicar. É O que mais que é? abdicado. Ó, mas não é fácil, né? Não. Maturidade, É viu, mano? maturidade, porque assim, Maturidade. você que me perguntaram, o que é ser um líder? É você fazer aquilo, seja de jovem, seja de igreja, o que for, que muitas vezes não é a sua vontade, mas é a vontade de quem? De Deus. Sim. Então, a nossa vida ela é mais pautada sobre aquilo que a gente não quer fazer, mas faz por quê? Porque Deus pede. O que Pedro fez? De uma noite que ele volta de pescaria, e aí o que ele faz? Chega na beira, tá lavando a rede, Jesus fala, entra de novo. Cara, que loucura isso. Não, eu vou entrar, sabe por quê? Porque é o Senhor que tá pedindo. É a sua palavra. Tem duas vertentes disso. Sim. Uns falam que ele entrou pra falar assim, ó, eu vou entrar, viu? Mas vai dar errado. E você vai ver que vai dar errado. Outros falam, não, ele foi porque era Jesus que tava falando. Eu prefiro ficar com essa parte. Eu creio, né? Eu creio nessa parte. Entendeu? Porque ele já tinha visto Jesus falar, ele já tinha visto Fazer. Jesus operar e fazer. E quem era Jesus? Ele já sabia. Então, não, eu volto lá. Eu não quero. É fato. Que eu tô cansado. Mas eu vou voltar porque é o Senhor que tá pedindo. Então, quando a gente tem esse entendimento, e quando a gente põe força nisso, porque não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu preciso fazer. Um Sim. dia eu e a Pan foi ministrar enquanto adolescente, enquanto jovem. Eu conheci ela dentro da igreja.
Que legal. Que legal. Entendeu? Eu conhecia ela nos eventos de jovem, que tinha lá o boliche. Que boliche abençoado, irmão. Era o campeonato de boliche que tinha lá, eu conhecia ela lá, entendeu? Era um evento de jovem, então alguém ministrou. Então agora chegou a hora da gente fazer aquilo que fizeram pra gente lá atrás. É mais se doar do que receber. Fisicamente, né? O líder é isso, é servir. Sim. As pessoas acham que, ai, nossa, que maravilhoso, ser líder é ser servido. Não. É servir, Sim. né? Então a gente tá ali para servi-los. É dar o seu melhor para outra pessoa, na verdade, porque não é para vocês, É. é para Deus, é para A os sua jovens, né? resposta, a sua resposta que você deu agora, rapaz, já cai na pergunta da Rosângela. Quais as características de um jovem líder? Então, Você estava servir falando agora. e, assim, se pelo nosso temperamento, existem coisas que a gente falaria de um jeito, mas quem é líder tem que pedir sabedoria para Deus, porque só Ele vai nos auxiliar nesse momento. Porque nós somos seres humanos. Tem hora que fala, mas, gente, eu não acredito. Porque, né, jovem é impetuoso, faz as coisas, quando vai ver, meu filho, por que você fez isso? Sim. Você tinha que... Então, assim, é Deus. A gente pede todo momento, Senhor, nos dá sabedoria para nos auxiliar com esses jovens. E o nosso pastor, ele dá autonomia para nós. Porque ele sabe que a gente tem estado com ele, então a gente sabe como ele pensa, ele passa para a igreja, qual é a visão da igreja. Então ele nos dá total autonomia, né, Wagner, para lidar com eles, para cuidar deles. Então a gente só pede para Deus sabedoria, porque é ele que vai guiar, né? Porque se formos por nós mesmos, a gente não consegue. A pergunta, qual é a característica? Primeiro tem que ser explosivo sempre na energia de atender. Tem que ter eles. energia. Que não tem como atender jovem Não. devagarinho. Não dá. Não, e eles Com a falam bad isso. baixa, né? Com a Eles bad falam baixa. isso. A gente foi no Hopi energético. Hari com eles. Tem que ser mais maluco do que eles, essa é a verdade. Eles, assim, a primeira vez que a gente foi, gente, que isso, gente? Vocês estão mais doidos que a gente. Eles lá, não, nesse brinquedo a gente não vai. E a gente, vamos todo Pra mundo. encorajar eles, sabe por quê? Eu tava morrendo de medo de ir naquele negócio. Tinha um brinquedo que fazia assim, ó. Virava. Meu Deus do céu. Mas a gente vai nesse brinquedo aí. E quando eu era novo, eu ia. Quando eu entrei naquele negócio. Sem demonstrar o medo, né? Tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Tem Aí que se ter arrependia, energia. saía, quando vencia aquele brinquedo, saía como herói. Aí, tá Sim, vendo? sim. Aí, aqueles que não foram, agora vocês vão no outro com a gente. Ó, que legal. Então, assim, é ser... Isso é na vida, né, Wagner? na vida. Encorajar na vida. É encorajar na É vida. assim, eu tenho hoje 39 anos, entendeu? Eu sempre tive esse cabelo branco, essa coisa do tiozão, né? Eu já me conheço com cabelo branco. Então, não é por isso que eu vou me colocar fora da questão dos jovens, né? Então, eles veem isso, pô, ó o tiozinho, correndo mais com a gente, tá Sim. fazendo mais do que a gente, vamos fazer. Porque se pegar um líder que é devagar, primeiro ele tem que ser explosivo. Segundo, temente a Deus. Não tem como. Terceiro, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar. Isso eu falo líder dentro de igreja e fora. Dentro de casa. Sim. Dentro de casa. Líder em tudo. Por exemplo, numa firma, quando você é líder num trabalho, você tem como até ter umas ferramentas que é o salário da pessoa. Porque ela pode perder aquele emprego. Ela pode perder aqueles benefícios. Eu lembro que eu tinha avaliação com os meninos da linha em 6 meses. Aí eles ficavam perguntando pra mim, Wagner, quando é que eu vou fazer a avaliação para pegar o meu aumento? Não, amigo, não é assim. Você vai ver se atendeu as expectativas de qualidade, de produtividade, absenteísmo. Se você atendeu, tem um procedimento, você vai receber. Agora na igreja, onde tem salário? Físico. Boa. Não tem nada, é tudo espiritual. Tudo amor. Se você não fazer eles entender que é por amor, que é a visão do reino, levar eles para esse caminho, esquece recompensa. Sim. Esquece status dentro de igreja, não é cargo, não é nada disso. Se você não olhar, a Bíblia fala, aquele que acha que ganha a tua vida aqui, vai perder ela. Mas aquele que morrer por amor de mim, acha lá. Que ele vai dar a recompensa e o tesouro. Legal Então, a isso. nossa recompensa é espiritual dentro de igreja. Esquece, não vai entrar nada na minha conta. Nem na sua conta. Não vai entrar. A recompensa de vocês, na verdade, é É. ver o jovem ali indo bem, o jovem entendendo, Então, o jovem né, que- a palavra, Então, se tornando um adulto Verdade. maravilhoso. Pois é, tomando essa decisões, recompensa. tomando decisões da forma certa. Sim. Então, quando eles vêm, olha, sabe aquele emprego que a gente estava orando? Consegui.
ou quando eles começam a namorar, sabe? E começa a dar Nossa, certo, não, sabe? É uma coisa assim. Nem fala Tem disso. uns irmãos lá que me mandam mensagem direto. Calma, amigo. Outra coisa que o líder de jovens tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, porque É. eles estão ali. Uhum. Então, é antenado nas redes sociais. Ô, Pamela, você viu aquele negócio que estão falando lá no TikTok, Vi? O que você acha? Acho tal coisa. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, Verdade. porque eles Sim. vêm para nós com essas questões. O que vocês acham disso? Olha, você viu o que aconteceu com o fulano de tal? Então, assim, O que você pensa, né? o que você pensa disso? Então, o líder de jovem ele tem que estar atento afora também, o que está acontecendo no mundo. É uma troca de aprendizado, né? Sim. Você passa as experiências e eles te passam a atualidade. Se É. você não passa, você vai em busca Vai em de aprender o busca. que está acontecendo. Quando a E gente vocês vão ser começou- inspiração e exemplo, né? Com Pra ele. Sim. Quando a gente começou, aí vieram com aquele tal de cartola. Falei, o que é esse negócio de cartola? Vamos jogando carta na igreja? Cartomante? O que é isso aí? Não, cartola é um negócio de futebol que tem lá, que não sei o que do jogo. Falei, eu tive que entender o que eles estavam falando para poder interagir com eles, brincar com eles, enfim, né? Porque assim, a gente leva muita palavra, a gente fala da importância, mas também ter esse tempo de qualidade, dar risada com eles. Tem que se relacionar Sim. com eles. de se Porque eles divertir têm que com entender eles, que né? o líder, assim como o pastor fala isso para nós, não é uma coisa inalcançável. Nossa, meu líder, nossa, eu não consigo nem falar com ele. Não, eles têm que entender que nós somos sim um exemplo, sim somos uma referência, mas eles podem vir até nós. Uhum. Dar essa abertura, assim como o pai e a mãe têm que fazer isso. O filho tem que ter respeito pelo pai e pela mãe, com certeza. Mas o filho tem que entender que ele tem uma abertura para, em alguma situação, ele poder falar com o pai e com a mãe. Porque senão se torna uma coisa ali que ele coloca numa prateleira e fala, nossa, que maravilhoso. Mas se acontece alguma coisa, ele não consegue falar. Então, por isso que a gente tem Acessível, esse né? relacionamento. Sim. Às vezes, pós-culto, vamos comer um pastel? Vamos com vocês, nós vamos. Que é para ter esse momento com eles. Seu O dia da vínculo, né? padaria, né? a padaria, Então, a gente muito legal. faz, Foi bem legal. isso. É Porque muito assim, se gostoso. você não tem essa abertura e a gente vê essa dificuldade nos jovens, não ter isso com os pais, na Uhum. grande maioria, ele vai se abrir para outro. Às vezes ele não tem Então. pela situação financeira, É. ou às vezes pelo amor mesmo. Pelo né? amor, É. não, pela atenção. E às vezes o pai não tá atento àquilo, não tá fazendo porque tá querendo fazer. É porque o dia a dia, a rotina tá forçando ele a isso. A gente tá lá para isso. A gente também tem as nossas dificuldades, mas o Espírito Santo nos leva a isso. Para quê? Para falar para ele, o teu pai precisa sim dar atenção para você, a sua mãe. E se o pai e a mãe não se atentar a isso, lá também tem um grupo de casados que a gente por isso que é bom a gente estar entrosado com as lideranças. Uhum. Ó, tá acontecendo isso, trata isso. Aí eles falam, ó, tá acontecendo isso, os pais estão se queixando disso. Então a gente trata isso com os jovens. Já Então, teve, pra teve- você que tem Tem essa igreja aí, troca, ó, né? tem essa troca. você tem que ter a troca de informações entre o líder de casais e o líder. Já teve um de encontro adolescentes. que eles nos chamaram e falaram, pontua aí para os pais. O que tem acontecido com os jovens? O que vocês podem pontuar para os pais? E a gente foi lá e falou com os pais algumas coisas que eles podem se atentar também. Então é muito legal. Sobre a questão dos sonhos, né? Tinha uma jovem lá que tinha um sonho de... Ela tinha um sonho, ela falou, ó, eu tenho um sonho, mas eu amo uma pessoa, mas eu falo pra essa pessoa, só que ela fala pra mim não sonhar isso. Isso foi muito forte, entendeu? Uhum. Ela não quis falar quem era, mas quando chamou de canto, sabia que era pai e mãe. E não limitar isso. Uhum. A gente sabe, Sim. enquanto pai, que a gente tem as nossas crianças, a gente não pode limitar a questão dela ser criativa. Deixa ela fazer o que ela achar, tem que fazer ali. Ali você vai entendendo. Você não pode limitar a questão do sonho da criança. Vai entendendo para onde ela está indo. Porque são esses sinais que vão falar se ela está indo legal na vida ou não. Uhum. Mas a tarefa do trabalho, a tarefa do dia a dia vai te acarretando a isso. E aí eles não vê essa proximidade, eles vão se abrir para quem? Para alguém na internet. Isso é um perigo, gente. Sim. Isso é um perigo. Eles vão se abrir para um colega da escola. Eles vão se abrir com, às vezes, um pai, uma mãe, e eles estão frágeis. É onde vem os abusos. Porque eles não estão entendendo, porque não tem uma explicação, não tem uma referência. É onde vem os abusos. Eles estão perdidos, na Estão verdade. perdidos. Né, Wagner? Aí vai se entregando a coisas que eles nem queriam se entregar. É onde entra o laço do inimigo para pegar essas vidas no começo. A Bíblia fala assim, que o jovem, ele é a força da igreja. Isso está em João
24, se não me engano, 14. E é o que acontece? A Bíblia fala bem explícito que o jovem, João vai tratando ali as faixas etárias da igreja, as crianças, que tem que começar aprendendo quem é o reino, quem é Jesus, quem é Deus. Ele trata o jovem, ele trata o adulto. Mas lá na parte do jovem, ele fala que o jovem é a força da igreja. E que a palavra de Deus está com o jovem. E que ele vai vencer as astutas ciladas do inimigo e os desejos do mundo. Tá bem claro isso lá. Então ele só vai vencer se ele tiver a palavra. O jovem é a força da igreja por quê? Tem energia no jovem. Uhum. Isso é de sempre. O mundo, eu lembro que a última firma que eu entrei, eu tava com 31 anos. E aí eu era visto como uma pessoa mais velha. Mas peraí, 31 Nossa. anos? Por quê? Nossa. Aí eu só fui entender, naquela entrevista com a menina do RH, ela deixou bem claro pra mim que eu tava entrando porque eu era indicado. Porque eu já tava meio que passado do tempo. Com 31 anos. Aí quando eu entrei que eu fui entender. Os diretor, CEO era mais velha. Mas gerente, supervisor com 20, 22 anos. Porque a mentalidade é outra. Tem energia energia. pra queimar, Uhum. entendeu? O tempo de resposta é outro. Sim. É outro. Não tem como. É. Apesar de que o mais velho tem experiência, tem. Mas o mais jovem, ele tá no gás. A hora que ligar, ele vai atender, ele vai precisar, ele vai lá. É. Talvez não tenha tanta responsabilidade quanto uma pessoa mais velha, mas tem energia para Mais queimar. proativo, né? É, mas E isso também é Bíblia. Por quê? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram novos. Eles tinham 16 anos quando foram pegados cativo por Babilônia, porque eles eram inteligentes. Foram colocados nos melhores lugares. Eles eram jovens, eles iam agregar ali pro Nabucodonosor, pro reinado dele, como cabeça pensante. Uhum. Então, o inimigo, ele quer muito jovem, porque ele é forte. Ele quer frear o jovem, porque ele pode sim trazer crescimento na igreja. Ele vai trazer se ele quiser, porque tem força para isso, tem lenha para queimar. Então, o inimigo fica em cima disso, fazendo o jovem ficar preguiçoso, desinteressado, não querendo se promover, não querendo se agregar. Dentro de igreja hoje, não se fala mais, os jovens não têm aquele desejo, se a gente, enquanto mais velho, não colocar, de querer ter um relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, de querer ser um pastor, de querer ser um evangelista, de querer anunciar o reino mesmo. Uhum. E lá em Daniel tá o porquê disso. Quando ele tá orando, ele era novo, orava. O anjo desce e fala, homem muito desejado. Por que ele era muito desejado? Porque o mal desejava Daniel, mas o bem, o reino desejava mais. Sim. Porque Deus manda o anjo descer e fala, escutamos as tuas orações e viemos aqui por causa das tuas palavras. Isso é forte, isso aqui, isso mexe comigo de uma forma muito grande, porque tem um desejo muito grande sobre a vida do jovem enquanto o mundo. Uhum. E as coisas lá é boa, é gostosa. boa. E aquela criança que chega abalada lá, abalada em termos emocional. Como é que vocês vão com jeitinho, tratando da criança? Porque geralmente quando a criança tá abalada emocionalmente, ela se trava, ela se fecha. Às vezes ela pode até estar no grupo, mas você vê que ela tá um pouco excluída. Ela fica no cantinho dela, naquele quadrado, fechado. E aí vocês, como líder, creio que deve ter um jeitinho. Sim, Sim. sim, é. O que o pastor fala, que a gente fala também. Se você deixar o problema com você, o problema é seu. Agora, se você passar para nós, o problema é nosso. Uhum. O que a gente Legal isso, né? analisa muito o jovem ali, o comportamento dele, mas o que acontece? Os outros jovens estão já sensíveis. E aí eles vêm, ó, Wagner, aconteceu tal coisa, Pamela, aconteceu tal coisa. Ó, fulano tá assim. Então, isso é muito legal. Eles já estão espertos, porque a gente consegue ver muita coisa. Porém, às vezes a gente não tá naquele momento. Então, a Passa. gente passa para eles, para que eles fiquem atentos a isso também e passe para nós se necessário. Então, muitos jovens chegam até nós, mas tem jovem que não. Então, a gente vai chegando. Por isso que é bom ter intimidade. Para que Sim. ele não entenda que a gente tá fazendo aquilo você tá errado. Não, a gente quer entender o que está acontecendo, o que a gente pode auxiliar. Então, a gente vai com um jeitinho. Se não chega até nós vamos com um jeitinho, conversando, tentando ali ver o que a gente pode auxiliar, para que não seja
invasivo, Uhum. sabe? E ele entende, que você tem a ver com isso. Senão ele vai embora e nem volta E mais. não né? volta mais, e fecha totalmente. Sim. Então ele tem que entender ali que é uma ajuda, é um auxílio, a gente tá para junto. Ó, vamos orar junto, vamos fazer um jejum junto. Então a gente faz muito isso com eles. Olha, o que vocês precisarem, manda mensagem pra gente. Então, se a gente percebe isso, a gente vai com cuidado. Tem que ter um tato, né? Lapidando. Lapidando aos E não poucos. fala aquilo também que vai despertar o gatilho Sim. na mente dele. Não fala muito do problema que ele tá vivendo. É mais acolher mesmo. Vai Acolher, tentando limpar nós a estamos mente aqui, dele. Porque tem muitos que nem colocando- querem falar. Eu não quero É. falar. Tudo bem. É sofrer de novo falar, Você né? não quer Sim. falar? Tudo bem, nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos? Tanto aqui quanto vamos fazer uma campanha de oração. Vamos. Então, porque às vezes eles não querem falar. E tá tudo certo. Até pra você, Uhum. jovem que tá aí assistindo ou ouvindo, tá com um vazio por dentro, experimenta, meu. Vai, ninguém vai te obrigar a nada. Vai, curte, faz amizades, vai no cinema, vai no boliche, É. entendeu? Aos poucos você vai se sentindo em casa, quem sabe pode te ajudar. Verdade. Pois é, quantos jovens? Porque assim, a gente teve um boom, né? Houve um crescimento grande, mas não de uma hora para outra, porque a gente tá desde 2020 com eles, Galera, né? é muita criança lá, eles são líderes mesmo. Muita É gente. muita criança. É, Então, adolescentes e jovens, amor. Adolescentes e jovens, É. né? Que são crianças. É que ele nunca cresce, né? Ô, pai, assim. A gente fica conhecendo. É que a gente não quer ficar mais velho, né? A gente não quer. A gente viu esse dia o menino que foi noivinho nosso. Meu, desse tamanho. Eu falei, meu Deus. Namorando, a gente fica, olha isso, O que gente. aconteceu? Onde a gente tava nesse meio tempo Passa aí? muito rápido, né? Passa Eu rápido. também, essa semana atendi um paciente, né? Sou dentista, atendi um paciente, eu tendo ele, tipo, desde pequenininho, desde os 7 aninhos. Ele tá, tipo, o tamanho da porta, assim. gente, que Eu abri a porta, olhei assim, eu falei, faz tanto tempo assim que eu não te vejo, fazia 1 ano e meio, mais ou menos, mas, nossa, eles espicham de uma forma. Tá Pois com é. 16 agora, eu comecei a atender com 6, então imagina, Nossa. 10 anos já Pegou uma atendendo. vida Tem uma história, né? É. Ó, Vagnão, o Arthur, hein? Todo líder de jovens precisa de uma equipe? Precisa. Nossa, Precisa. com certeza. Ó, Aí, ó. tanto precisa por quê? Senão fica cansativo, né? E você precisa também ter aquela questão de desenvolver as pessoas. Como é que você Uhum. desenvolve se você tá fazendo tudo? Boa. Não tem como. O próprio Deus, que poderia resolver as coisas no instalar de dedo, Teve de ser. ele fala, façamos Sim. o homem a nossa imagem e semelhança. Se façamos, é porque tinha alguém com ele lá. Sim. Então, tinha o Espírito Santo que trazia movimento sobre as águas, tinha o próprio Jesus, Uhum. tinha a Trindade lá. Ele poderia ter resolvido tudo sozinho. Mas ele deixou ali claro pra gente que a gente precisa de pessoas, a gente precisa de mais braços. A gente precisa estar envolvido com gente. Não dá pra fazer nada sozinho. Porque se você fizer sozinho, você vai cansar. Não, com tanto que vocês atendem ali, vocês vão pirar. Não, vai pirar. não dá. Aí você começa a fazer o quê? Delegar. Aí vai distribuindo. Os Ó, próprios jovens, vocês delegam ou não? é o Isso, os próprio próprios jovem. Os próprios jovens, que Aí, legal. eles fazem tudo. Quando a gente faz, por exemplo, um culto de jovens, é jovem na porta, é jovem que recolhe oferta, é jovem que fala da oferta, é jovem que ora. Porque essa é a ideia, Sim. né? A gente precisa, um bom líder, Responsabilidade é, já. um bom líder, ele gera outros líderes, né? A gente não pode falar assim, ai, é nosso. Não, tem que eles se sentirem parte daquilo. E a gente só se sente parte quando a gente bota a mão na massa. Uhum. Senão a gente sente, qualquer momento que eu sair também, ninguém nem vai sentir. Então, eles. E foi muito engraçado. Teve uma vez que a gente colocou as meninas na porta. Aí elas, mas, Pamela, que hora que a gente senta? Eu falei, nenhuma hora. Vai ficar em pé. O culto todo, gente, Você na viu porta. algum porque irmão sentado quando fica na porta? vocês têm que ficar na porta, porque assim, se acontecer qualquer coisa, vocês falam pra nós. Porque a gente tem uma porta que Segura o som. pra segurar o som, né? Uhum. E aí ali as irmãs ficam. E a gente colocou 2 jovens. Aí acabou o culto, elas, nossa, cansa, né? Gente, Vocês são não jovens, é né? fácil. Mas isso veio pra confrontar a mim mesmo, sabe por quê? É. Eu era muito detalhista com as coisas que não tinha que ser feito. Se não fosse do meu jeito. Ah, Então eu não você confiava, detalhista. Eu não confiava de dar pra uma outra pessoa fazer. Peguei o código. Você entendeu? Isso veio pra trazer libertação pra mim também. Pra tratar Então, você um mesmo, bom né? líder, ele tem que estar atento a isso. Tem coisas que eu preciso melhorar. Como é que eu vou melhorar isso? É delegando. Uhum. É deixando fazer. Por mais que vai dar errado. Você sabe que vai, a pessoa vai corrigindo no caminho. Quão dolorido foi isso? É. E assim como o pastor fala que ovelha gera ovelha, jovem gera jovem. Não somos nós que
que trazemos os jovens, a gente faz um trabalho ali, a gente fortalece eles, né, cria ali uma forma de eles entenderem sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, sobre a vida, mas quem convida o jovem é o outro jovem. Sim. Então a gente tem jovens ali que, nossa, eles carregam, né? É, Que trazem 5, 6, eu trouxe todos os meus amigos, 10 pessoas. 10, 12 na Então, escola. assim, se a gente não fortalece eles para justamente fazer isso, não tem como. Então, a gente precisa, sim, todo líder precisa de uma boa equipe, né? E a gente, graças a Deus, tem uma equipe assim. A equipe assim, gente, vamos fazer igual o churrasco, de um domingo pro outro. Vamos fazer um churrasco? Bora fazer um churrasco, que a gente faz tal coisa, então lá. Nossa. Aí, tal. Se você não der uma segurada, fala, calma. Calma, gente, É, vai ver. é apenas um churrasco, não é uma festa de 7 dias de judeu. Que Então, delícia. muito bom. É gostoso. Que legal. Eles são muito assim, se a gente fala, não, e aí, qual é a próxima? Não, eles já. Não, aí beleza. Passou o churrasco, foi um sucesso. Nossa, o pastor e a pastora estavam lá com a gente, que delícia e tal, não sei o que, no domingo. E aí, gente, qual é o próximo? Eu tava com o gosto Vamos da fazer. Aqui, aí eles aqui, ó. Vamos fazer gosto da carne agora ainda, eles querendo. um dia do hambúrguer. A Meu gente faz os Deus. hambúrgueres. Aí, pior que a gente, em vez de falar, não, gente, vamos. Aí a gente faz a comprar carne, a gente mesmo faz, e não sei o quê. E aí eles montam os hambúrguer. Então, já tem a próxima festa, que é do Que é do hambúrguer. hambúrguer. Que a gente vai Que fazer. legal. Então, Que é muito delícia. gostoso. E aí eles fazem. Porque se não fizer isso, você não cria uma próxima geração para poder continuar a igreja e anunciar o reino. Sim. Anunciar a volta de Jesus, entendeu? A gente não é a primeira vez que a gente é líder de jovens. Em outro ministério a gente já foi líder. Então a gente errou muito lá. A gente falhou muito com os jovens de lá também. Porque a gente era novinho. Eu queria fazer tudo. Era o herói deles. Eu queria fazer tudo. Eu pago, não, eu faço. E não é assim. Você não forma outros, né? É. Se você não colocar ele no trabalho e mostrando pra ele, vai, faz. É igual um filho que vai aprender a andar de bicicleta. Deixa cair, dá uma raladinha aqui, um negócio ali, mas uma hora ele vai tirar as rodinhas da bicicleta e ele vai sozinho. Uhum. E lá na frente, quando a gente acabar a nossa força, é eles que vão ajudar a gente. É. Sim. Entendeu? Mas uma ideia, Vagnão, Vagnão, olha a continuidade já, Wagner. Não. Ah, não, é assim mesmo. Ah, se você falar Wagner, é o guerreiro, né? Porque tem outro Wagner lá, né? Tem um presbítero Wagner e tem eu, o evangelista Wagner. Olha que legal. Então tem um guerreiro e tem o Wagner. Assim, lá eu vejo que é muita criança, adolescente, como você. Pra mim são crianças, é bastante. Sim. Graças a Deus. E vocês pegam outras crianças, os adolescentes, para gerar novos líderes, vamos se dizer. Sim. Mas como coordenar isso? Que é muita gente, cara. Né? Então, eu creio que são várias faixas etárias de idades, e às vezes a ideia do adolescente não bate com uma ideia de quem tem 5, 6 anos. Sim. Como que vocês coordenam isso, o aprendizado, o churrasco, as festas? Não, o então, é culto? tudo separado, né? Então, por exemplo, hoje está acontecendo a EBF lá na igreja. A Sim, é EBF é a maravilhoso. Escola Bíblica de Férias. É só para crianças. Então, tem até a faixa etária que vai. Então, por exemplo, lá tem o berçário. Uhum. Então, o berçário é de criança de tanto a tantos anos. Aí tem as tias lá, você pode deixar a criança. Aí Separado. é separado por Que legal. idades, né? Então, de 5 a tantos anos fica com a professora tal, porque aí é um aprendizado, tal. Então, é tudo separado por idades. Adolescente Uau. também. Adolescente tem qual que é a... Quarta-feira. Não, mas qual que é a A idade? idade. Vai até 11 anos. Vai até 11 anos. É de... Não, vai até 11 anos não. Vai até... Vai até 14. 14 desculpa. Começa anos. com 11. Começa De com 11 a 11, 14. de 11 a Até o 14. 14. Aí eles têm, de quarta-feira, toda quarta-feira tem uma aula. Então, enquanto está acontecendo a palavra na igreja, eles descem e aí acontece uma palavra para eles lá. Então, tem os líderes de adolescentes. Bárbara e o Gabriel. A Bárbara e o Gabriel. Só que aí, o esquenta, a gente acaba unindo eles para que, quando eles passarem, seja uma forma mais fácil. Então, Uhum. tudo é separado por idades lá na nossa igreja. Aí os jovens é a perder de vista. Enquanto tiver aí. É, os jovens jovens- Aí de 14 pra De cima. 14 pra até cima. Jesus voltar aí. Porque a Bíblia fala que quem tá em Cristo, nova criatura, é jovem, é novo. Sim. Não, porque tem gente que parece. Eu sou. Irmã. Pra guardar, a gente também tá com cabelo branco. Então é tudo separado por Ai, idade, porque Deus. tem isso mesmo. Tem coisas que Uhum. você vai falar para um. Não dá pra falar. Não dá né? para falar, né? Então, tem assuntos que a gente vai tocar que uma criança de 11 anos não tem que escutar sobre isso. Então, é tudo separado. Igual É a gente mesmo o entendimento, né? Por É. ser mais lúdico com criança, com Sim. jovem já pode ser mais direto. já pode ser mais É. direto, porque ele Sim. tem que entender de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora, mês que vem, um esquenta, que a gente vai separar os homens e as mulheres, as meninas e os Uhum. meninos. Então, o Wagner vai ficar com os meninos e eu vou ficar com as meninas.
pra gente também tratar assuntos específicos Abertamente. abertamente, Sensacional. mulheres. Muito Então, legal. falar, porque as meninas falam muito sobre isso. Sobre vestimenta. O que que eu vou usar? O que que eu não vou usar? O que que eu posso usar? Então, a gente vai falar sobre isso. Uhum. Os homens e os meninos vão falar sobre outros assuntos. Então, a gente vai separar para que elas se abram, eles se abram. Porque às vezes fica, né? Ai, o menino vai Com escutar vergonha, isso, né? com vergonha. Então, a gente vai fazer. A gente já fez aí acho que o ano passado, No né? ano passado a gente fez. Foi muito legal, foi muito gostoso. Ali a gente viu o pessoal falando mesmo, se soltando. Então, isso é muito gostoso. Então, tá vendo? Cada mês a gente fala, Jesus, o que que nós vamos fazer? Aí Deus fala, não, fala sobre esse assunto. Mas A gente já vem falou também- sobre ansiedade, sobre medo. E tem lição de casa, hein? Na hora ali, tem que fazer a provinha, né? Não, então, a Pô, gente que dá legal. pra. É. Eu trouxe o círculo da vida para eles, para falar sobre o equilíbrio. Então, o círculo da vida a gente aprende na empresa. Sim. Aí eu falei, entreguei. Quem que já ouviu falar sobre isso? Aí uns já fiz em entrevista, outros nunca tinham ouvido falar. A maioria não tinha ouvido falar. Não ouviu falar. Então eu falei, isso aqui é legal, porque a gente vai falar sobre equilíbrio da vida, mas é legal para se você for numa entrevista, você já vai saber Já o que que é, conhece. já Já tá conhece. preparado. Já tá preparado. Então a gente falou sobre equilíbrio ali da vida. Teve uma vez que foi muito legal, que a gente pediu para eles trazerem coisas que são importantes para eles. Então alguma coisa que ele ganhou, ou uma foto, né? E ali eles começaram a se soltar. A gente chorou. Nossa. Foi muito sensacional. Então, isso vai criando uma intimidade entre nós. Cria né? laços, né? Cria laços. Cria. Porque se você sabe a minha dor, você se compadece, a gente às vezes pode sofrer até a mesma dor, e aquilo vai nos unindo. Sim. E a gente fala para eles que nós todos somos uma grande família. E eles têm que estar atentos aos outros. Sentiu que o fulano não tá vindo mais, por quê? É o que você falou. Poxa, 70 pessoas. Uma hora uma coisa passa, não tem como. Então, se a gente tem outras pessoas que a gente está preparando, Pamela, fulano faz tempo que não vem, hein? É verdade. Vamos mandar uma mensagem, né? É. Então, por isso que é importante ter braços Uhum. para esse momento. Por exemplo, nós temos 2 cultos, manhã e noite. Não dá pra gente estar sempre nos 2 cultos. Então, se chegar jovem novo, passa pra gente. Então, No WhatsApp. que legal. no contato. WhatsApp. Então, eles estão muito atentos, eles são muito, muito atentos. A gente tem uma equipe muito boa. O pastor e a pastora estavam no dia do churrasco e eles falaram: nossa, gente, que coisa mais linda que Porque tá lá isso a daqui. gente tem um grupo de eventos na igreja. Que é exatamente para isso. Só que a gente tá deixando os jovens fazer para não cair naquela coisa de tudo na mão. Uhum. Chega lá. Teve uns dias lá que a gente fazia os cultos, eu descia para ter uma confraternização, uns comes e bebes, e eu vejo que sobrando um monte de esfirra. Eu falei, gente, não pode sobrar. Não pode faltar, mas, Mas Não é é, tanto, é, né? mas não pode sobrar, porque esse recurso aqui, a igreja tá dando, o pastor tá dando, só que vamos usar ele direitinho. Então, Aham. gente, vamos comer. Aí ninguém pegava. Aí quando eu peguei a bandeja e saí servindo, mas comeram tudo. Porque Eita. é o costume de ter na De mão. ter tudo na mão. Então, a gente tá colocando eles, na questão do trabalho também, para poder eles entender que eles precisam ir até A a iniciativa. situação. É, a Sim. iniciativa. Outra coisa importante é sobre esse bate-papo aberto. Eu me lembro que eu era jovem, até adolescente, e falava-se sobre uma vida sexual na igreja. Falava-se sobre você não poder ter relação antes do casamento. E gerava muita dúvida isso. Então nós perguntava para os líderes da época, os pastores, não pode. Simplesmente Ponto. não podia. E ponto. Não explicava o porquê. Então tinha muita dúvida. Eu cresci com primos de Assembleia de Deus. Nada contra. Mas era a metodologia deles. Falava pouco sobre aquilo. Te Era um bloqueou, assunto, assim. É um tabu, né? Vira Não, tabu, apenas não pode. Mas por que não pode? Aí, Uhum. explica por que não pode. Dentro da palavra, ele explica o que pode, o que não pode, até onde vai, até onde não vai. Porque se não for claro, Tem que com essa geração entender, né? essa geração ela é muito assim com informação. Vai buscar informação no E celular. a gente explica Sim. pra eles que eles têm que entender até pra passar pra outra pessoa. É. Porque o jovem hoje é muito confrontado, né? As pessoas confrontam. Mas por quê? Por que você não faz isso? Por que você deixa de fazer aquilo? Uhum. Então, se o jovem entende por quê que ele não pode, ele vai explicar pro outro. Senão ele simplesmente... porque não sei, mas me falaram que não pode. Tá vendo? Nem sabe por que não pode. Aí cria aquela curiosidade, na verdade, de fazer o que não De pode, fazer o né? que não pode. Assim Mas por como quê? eu era, ela também era na escola.
mas Pamela, você namorou 8 anos. Como isso? Não teve nada? Como é que você vai casar virgem? Como é que você não vai experimentar? Era um negócio que era puxado naquela época você falar. Sim. Eu sentia um peso que era até pecado falar. E não era. Não era. É, Você tem que Sim. falar É o abertamente. bloqueio. Você tem que falar assim, ó, aqui pode, aqui não pode. Porque senão, a dúvida deles vai ser colocada, ou eles vão despejar em alguma coisa que Deus não tá. Uhum. Uhum. Deus não tá. Geralmente é assim, né? É Wagner? assim. Aí vai fazer o quê? Vai atropelar a fase da vida, vai engravidar antes da hora. Os papéis dentro de casa vai inverter, porque era pra estar estudando, agora vai ter que trabalhar. Vai vir aquela loucura. Sim. A vida vira aquela loucura, entendeu? Então a gente tá aqui, enquanto líder de jovens, para poder zerar isso. Não falo nem minimizar, porque Deus quer que todos se dê bem. A palavra fala isso. Sim. Então a gente está em busca disso daí diariamente. A gente tem o nosso trabalho, nossa rotina, mas é falar, Espírito Santo, e aí? O que tem pro próximo esquema? Tá acabando aí os recursos. Mas ele manda. Posso fazer um bate-pronto com vocês agora? Vão ser 4 palavras para o Wagner, 4 palavras para a Pamela, para líderes dentro de casa, líderes da igreja, líderes no seu trabalho. Então, eu vou falar a palavra e você dá um exemplo, dá uma frase, um encorajamento, alguma coisa, tá? Então, vou começar com o Wagner. Seja exemplo. Não falar, não fazer. Não levantar cedo para ir trabalhar e deixar esse recadinho para Elisa, Ó, quanto líder. que às vezes o exemplo você aprende mais do que com as palavras. Isso, Né? como é que eu vou acordar tarde? Apesar que eu trabalho por conta, eu tenho essa autonomia. Como é que eu vou sair tarde para trabalhar? E ela vendo aquilo, o pai dormindo até mais tarde? Não dá, né? Então tem que levantar cedo. Seja exemplo. Seja exemplo. Agora para Fran, seja disponível. é verdade. O que acontece? Ser disponível não é quando a gente tá bem. Porque nem sempre a gente tá bem, né? O ser disponível, estar disponível para Deus e para eles também é sempre. É todos os dias. É entender que eu não é pela minha força. Quando eu entendo que não é pela minha força, eu estou disponível para as pessoas. Porque as pessoas precisam, as pessoas estão sedentas. É isso que a gente fala para o jovem. Você precisa entender da palavra porque as pessoas estão sedentas. Elas, ao mesmo tempo, parecem que estão contra Deus, mas, na verdade, elas estão esperando de você uma palavra. Né? Então, estar disponível é isso. É entender o que Deus tem para nós. Ó, bacana. Wagner, fale a língua deles. Essa veio de encontro com você. Falar a língua deles, mas de uma forma que Deus esteja no centro. Que Jesus esteja no centro. Porque tem como. Teve muitos jovens aí que foram usados por Deus. Jovens mesmo. Estevão foi um. Então eu busco essa maneira de falar a linguagem deles. Se eles estão vindo na igreja, se eles estão lá dentro inseridos, eu vou falar a linguagem deles de acordo com o que a palavra pede. Porque se eu falar a linguagem deles, do mundo que está lá fora, oferecendo para eles, eu vou estar empurrando mais eles para lá. Sim. Então eu falo para eles, eu dou risada com eles. Como eu gosto de dar risada com eles. Teve um que me mandou mensagem hoje, ficamos rindo porque ele tá namorando. Não, Wagner, eu falei para ele, ó, você tá namorando porque você precisa namorar ou que você gosta dela? Ó, Então é nessa linguagem direta, Sim. sem curva. na verdade, não Entendeu? é fácil de responder. Não é fácil de responder, porque assim, se você for com muito jeitinho, ele não vai entender. Uhum. Então você já tem que, é isso mesmo? E dá uma risada no final, entendeu? Vou Descontrair, brincando, né? aquela Serena. cutucada mais forte, mas depois uma risada. Então, essa é a linguagem que eu tenho com eles. Wagner, e para um pai de família que não frequenta a igreja, como que ele pode falar a língua do filho, cara? Como que ele pode Para falar? não língua? perder o filho dentro de casa. Boa. Não é? Ele precisa frequentar. E Boa. ele precisa conhecer o É difícil. filho e ele precisa conhecer a Deus. Porque quando a gente não é questão de ir para a igreja, né? Que lá é um lugar, né? Em que a gente pode conhecer a Deus. Mas uma pessoa que não conhece a Deus, ela não se conhece. Ela não conhece o Pai, ela não conhece de onde ela veio. A essência dela. Então, como que ela vai conseguir falar com alguém, sendo que nem ela, dentro dela mesma, os sentimentos estão Se conhece. confusos? Você Uhum. entende? Então, assim, e tem que conhecer o filho também. Tem que sair, tem que falar. O que a gente fala. Como é que a gente fala com a língua deles? A gente conhece cada um.
A gente já sabe, fulano é desse jeito. É. Fulano é daquele jeito. Ciclano a gente trata mais assim, que é mais melancólica, mais... Fulano já é mais... Então, assim, a gente conhece eles e sabe como falar com eles. Agora, se você não conhece seu filho, como que você vai falar com ele? Sim. Impossível. Você não vai conseguir ter um diálogo. Você vai perguntar, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Ponto. Ali acabou. Isso não é um diálogo. Por isso que não bate a frequência. Por isso que em não casa, vai assim. bater. Por que Então, não você precisa bate? conhecer. O pai tá em uma outra sintonia. É. Às vezes tem muito disso lá. A mãe e o filho tá indo pra igreja. Teve uma questão lá que até despertou numa jovem lá. Que ela lembrou de uma dificuldade que ela tinha dentro de casa com o pai e mãe. Como é que um pai sai dessa? Porque o que traz hoje um homem para a igreja, uma mulher para a igreja, é o filho. É a criança. Que Porque legal, cara. por mais que o pai esteja perdidão no mundo. É comum isso aí, Wagner? Um filho trazer comum. os pais pra Muito, muito. Teve um jovem lá, o bênção. Vitor, o nome Muito. dele. Ele vinha sozinho, um jovem. Ele de adolescente, aí começou a tocar lá tudo. Uma bênção. Isso é um milagre de Deus, porque a pessoa tá vivendo um cenário dentro de casa. Uhum. E a criança, ela não tem essa obrigação de levar a família para a igreja, mas é onde Deus usa. Olha que Então esse Vitor, ele bênção, né? levou a família para a igreja, se converteram, a mãe, padrasto, e hoje ele mora na praia. Baixada, na praia. Foi um exemplo pra gente lá. Então, estiver escutando estão aí, na então, igreja, né? Em outra igreja. Mas tem muito exemplo disso, de crianças que começam a vir e começam, ai mãe, ai pai, me leva pra igreja, eu gostei tanto. Aí, ai, tá bom, eu vou. E numa dessa, Deus fala com o pai e com a mãe, ele tem um Sim. encontro com Deus, indo. Porque a pessoa tem que ir, gente. Ah, mas eu não tô com vontade. Vai. Primeiro vai. E o Senhor vai fazer a obra. Então, não assim, tem como. mas só que você tem que estar lá Sim. para Deus falar com você. Você tem que ir. Então, muitas vezes acontece isso, de criança, adolescente, jovem, começa a ir, e o pai vai, ah, tá bom, vai, vamos lá, eu vou levar Não você. seja aquele pai que deixa a criança na porta, vira as costas e vai embora. Entra, Entra com ele. experimenta, vai uma, duas, três. Tem que fazer à vontade. Às vezes tem que ceder. Uhum. Às vezes a gente não quer estar naquele ambiente, mas faz por quê? Pelo amor. Então, primeiro, você tem amor ao seu filho? Para começar. Porque o pai que tem amor ao filho, ele vai fazer o que for preciso para ver o filho bem, Aí que cai o... Você tá disponível? Sim. entendeu? Porque demanda de uma disponibilidade. Hoje a né? gente leva na terapia, leva no psicólogo, mas às vezes o que ele precisa não é de um psicólogo, ele precisa de você, cara. O pai e a mãe. Uhum. Às vezes o psicólogo dele é você. Ele quer estar no seu braço, ele quer pegar na tua mão, ele quer mostrar você pros amigos dele. E os amigos dele tá na onde? Tá na igreja? Vai na igreja. Muita criança deve ver eles como pai e mãe, né? Ah, com certeza. Deve dar um... Tá. É. Cara, uma coisa que mexeu comigo. No velório do meu pai, muitos falam que eu sou parecido com ele. Isso é uma honra pra mim parecer com meu pai. Então eu olho no espelho e falo, meu, que saudade. Que eu vejo meu pai. Uhum. Isso aqui com a mão aqui, ó, ele fazia direto. Ó. Então eu vejo os sinais do meu pai. Então eu tenho prazer de ser parecido com ele. Mas tem Sim. filho que não tem esse prazer. Que não quer nem escutar. E aí pega outra Por referência, que não quer né? escutar? Separou a mãe, o pai, aí brigou, não dá atenção. Quando é o dia de ficar com o filho, o pai leva, mas não dá aquela atenção. Então a gente vê muito disso. Então é assim, você ama o seu filho? Então se atente ao que ele precisa. Muitas vezes não é nem o que ele tá te pedindo ali que ele nem sabe. É o que ele realmente precisa. E você só vai saber isso andando com Deus. Não tem como. A nossa vida com a palavra, com a interação com o Espírito Santo, ela já não é tão fácil. A gente passa umas provas. Uhum. Imagine 100. É a ladeira abaixo. Sim. O homem foi feito para adorar a Deus. Qualquer coisinha vira um transtorno, né? vira um Vira um transtorno. desespero, né? E Porque num desespero. a pessoa vai falar com quem? A gente vai aos pés do Senhor, a gente vai orar, vai clamar a Deus. A pessoa entra em desespero. Aí ela vai entrar numa depressão, ela vai tentar se suicidar. Existem muitas coisas. Então, precisa. Não tem como você falar com seu filho se você não se conhece, se você não tá bem consigo mesmo. E é difícil. Se você não Sim. tem a Deus, como é que vai Como fazer? é que vai fazer? Seu pai, você não conhece seu pai. Agora essa aqui é pra você. Pô. Pense em atividades diferentes. Ah, isso a gente pensa muito. Ali. Então, eu penso sempre... porque assim,
na verdade, a gente tem que entender que a palavra nos basta, né? Não é esses eventinhos, essas coisas que vão segurar o jovem, não é. Ele entender sobre a palavra, ele ter o encontro com o Espírito Santo, que é o que a gente fala muito, que o jovem fica muito pautado muitas vezes do que o pai viveu. Ai, meu pai, olha, teve esse tal testemunho. Olha, eu conheço esse tal testemunho, mas nada como você ter um testemunho, né? Tem uma experiência. Ter uma experiência com Deus. É isso que firma a pessoa diante dos pés do Senhor. Não é porque é aquela coisa do... É uma delícia você ir pra igreja, você ouve um louvor, que coisa maravilhosa, Encontra os aquele amigos. sentimento, você encontra os amigos. Maravilhoso. Você sai, você não Vazio. houve transformação. Vazio. Então, o evangelho é transformação. Então, você só vê que a pessoa teve um encontro com Deus quando ela se transforma. Então, é maravilhoso ter esses momentos, mas o que a gente bate muito na tecla é tenha um encontro com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Porque hoje, o jovem, que eu falei para eles no sábado, eles querem ter intimidade, mas eles não querem ter um relacionamento, né? Então, assim, eles querem ter intimidade no sentido que eles querem ter intimidade com Deus, que é aquele momento ali com Deus, de orar, de sentir a Deus, mas eles não querem se relacionar. Assim são com as pessoas. Então, eles querem ter intimidade entre eles, então beijar na boca, fazer 1000 coisas, só que na hora de ter um relacionamento, eles não querem, né? Então, vai e fica. E aí eu falei, ficar é pecado, gente. Ficar é pecado. Você tem que ter um compromisso. Então, Sim. o jovem de hoje quer ter intimidade, mas não quer se comprometer. Foi a pergunta que ele fez pro jovem, e aí? Porque assim, o que que a gente... E é radical, tá? Sem conversa. Eu falo assim, ó, quando você fica, você tá agarrando com o diabo. Sim. Você tá beijando na boca dele. Que negócio é esse, guerreiro? Não é, sabe por quê? Quem é que não quer ter compromisso? É ele que não quer compromisso. Ele vem, te promete uma coisa, te engana, e quando você tá no buraco, ele pula fora. Não tem compromisso nenhum com você. Entendeu? Então, quando você fica com uma pessoa, você só quer o melhor momento dela. Você não quer arriscar e ter fé e falar assim, eu vou namorar com você, eu vou casar com você. Porque o casamento ato de fé. é fé. Sim. Você se guardar enquanto jovem até chegar no casamento, é fé, gente. Isso é loucura. Pro mundão que tá lá fora, você se guardar, isso é a insanidade maior que tem. E Que eles podem isso? falar, em 29 anos juntos. Porque assim, eu namorei ela 8 anos, casei com 27, casei virgem. Uma loucura. Falar pra você que foi fácil? Não, é fácil, é tranquilo. Não foi fácil. Não é. Eu tinha um amigo, que ele até hoje é amigo meu, só que ele me... Ô, Wagner, eu posso te fazer uma pergunta? Eu já sabia a pergunta que ele ia fazer, eu falava, não pode. É a pressão da sociedade. com Porque assim, você certeza. fica meio que excluído. Eu E trabalhava no além de clima, em excluído, escola. uma chacota. Você Uma vira a chacota. chacota Sim. das pessoas, entendeu? Não sabem que é tão lindo se preservar, né? cara? Não, cara, é loucura, porque quando chegou no casamento, você viu a mão de Deus em tudo. Ele traz honra sobre a sua vida, porque você decidiu obedecer a Deus. Obedecer não é fácil, gente. É uma loucura Não, obedecer. Se fosse fácil, quem pediu isso? Foi Jesus. Ele não ia pedir pra gente fazer isso. Ele só pediu porque ele sabe que era difícil de fazer. Porque aquilo que é fácil, ele nem pede. Por exemplo, o que é fácil a gente fazer? Vamos marcar um churrasco? Precisa? Tá escrito na Bíblia? Ó, marcarás um churrasco e você vai ter que ir. Não, gente, as pessoas vão automático. Sim. Vai ter uma viagem pra praia assim, assim, vai ter um retiro. As pessoas se decidem e já vai logo, porque é uma coisa boa. Obedecer às vezes não é bom, mas é preciso fazer. Porque quem tá pedindo? É Jesus que tá pedindo, é Deus que tá pedindo. Mas quando você vai e faz, ele traz uma honra sobre a sua vida. Porque aí só vai contar quem viver. E a gente pode contar porque a gente viveu isso. Sim. E cada um vai ter a tua experiência. Não adianta querer viver a experiência do outro. Não, vou querer casar certinho, igual você, no mesmo dia, na mesma data, morar... Não, cada um vai ter a tua. No nível de experiência que você se entregar, Deus vai derramar sobre a sua vida. É sobre isso. Então a gente faz coisas diferentes com eles, porque eu acredito que alcança as pessoas de forma diferente. Assim como tem uns temperamentos, tem gente que prefere aprender de um jeito, outro aprende de outro, outro aprende de outro. Então, quando a gente diversifica isso, fica na memória de alguém alguma coisa. Poxa, olha, aquele encontro que a gente pegou o papel, colocou as metas no papel, para mim,
A gente teve testemunhos de há anos atrás de um casal de jovens que fizeram essas metas, colocaram no papel, e aí depois, num retiro que a gente teve, eles contaram testemunho. Olha, aqui, ó, eu guardei. Porque eu falava assim, Olha, ó, que guarda. Ó, legal. eu guardei tudo que a gente escreveu aqui naquele dia, aconteceu. Ó, Então, a gente modifica essas formas, porque eu acredito que a aprendizagem também é interessante dessa forma. Então, então, próxima vez, Wagner, vamos separar os meninos e as meninas. Então, vai ser de uma forma desse jeito. Olha, da próxima vez a gente vai fazer lá em cima, vamos fazer um luau. Então, eu acredito que funcione mais para o aprendizado. Mas a gente fala que eles não têm que se firmar nisso. Igual teve uma menina que perguntou assim, quando é que a gente vai ter um encontrão com Deus? Eu falei, mas Não se encontrou ainda. a gente não tá eu fiquei se encontrando pensando com aqui ele. agora. Não, mas ela tava naquele gás, né? Não, mas é porque existem igrejas que colocam esses nomes, encontrão com Deus. Aí eu escrevi para ela, mas a gente se encontra com Deus todo dia. Sim. Primeiro todo dia, em todos os lugares, mas na igreja eu falei, o esquenta é o encontro com Deus, o culto é o encontro com Deus. Mas se deixar, eles querem nomenclaturas, né? É Mas é gostoso. isso. Show de Olha, bola. as duas últimas, hein? Agora uma pro Wagner e uma pra... Acredite no potencial deles e a sua é de responsabilidades. Quem quiser começar. Acredita no potencial deles. Às vezes eles mesmos não enxergam isso. Lá, como tem o MED, a gente já chegou, já existia o MED lá, que é o tratamento com os adolescentes. Então, são tratados na palavra. Eles têm muita bagagem em palavras, são muitos novos com isso. Só que eles têm medo de replicar isso. Entendeu? Então, o que a gente fez com isso? Aqui a Pan falou, nos cultos, eles ministram oferta. Alguns deles pregam, eles ficam na porta, eles recebem, eles recolhem a oferta, eles estão interagindo para o funcionamento do culto. Ponto. A gente pegou esse potencial deles, que eles conhecem a palavra. Só que eles precisam agora colocar para fora. E eles têm capacidade para isso. A gente leva eles no parque para fazer evangelismo. A gente foi num asilo. Cara, aquele dia do asilo foi loucura. Nossa. Foi loucura, porque eles viam aquela incapacidade do senhorzinho, da senhora. Tinha uns que não falavam nada com nada, né? Porque chega numa idade que... e a família deixa lá. Tinha um lá que pegou eu e mais um jovem e falou, me leva embora. Eu moro em tal lugar, assim, Nossa, assim, já me leva aconteceu embora. isso comigo. Cara, que loucura. Então isso daí faz com que a gente desperte a capacidade deles. Sim. De que eles podem fazer alguma Que coisa. tacada, hein, Wagner? Que E legal, o que velho. acontece? É um pretexto. O esquenta é um pretexto. Essas brincadeiras que a gente faz com eles é um pretexto. Para eles entenderem qual que é a parte deles dentro do reino. Qual que é a parte deles dentro do reino. Entendeu? Porque assim, o que João Batista fez? Ele anunciou que Jesus viria. Clamava na onde? No deserto. Um ambiente muito hostil. As pessoas iam atrás dele. Então ele anunciou a volta, a vinda e a vinda. Jesus veio. E agora? A volta. Jesus vai voltar. A gente acredita em milagre porque eu vivi milagre, ela viveu milagre. Vocês conhecem alguém que viveu milagre. Então tá palpável isso. Vocês viveram milagre, tá palpável. A vinda de Jesus não aconteceu ainda. É algo que vai ser igual como foi no tempo de Noé, que não tinha dilúvio, nunca tinha acontecido o dilúvio. Chuva, nunca. Jesus nunca veio sobre as nuvens. Ele vai vir, mas não aconteceu esse fato. Então muitas pessoas não acreditam na volta dele. Então o jovem acreditando na volta, ele vai gerar expectativa no coração daqueles jovens dentro da escola, dos pais, dos amigos. A gente não vai estar em todos os cantos. Os pastores não estão em todos os cantos. Então são eles que são o braço para isso. São as sementes. Sim. Então a gente coloca muito isso na cabeça deles. Que do mesmo jeito que João Batista lá criou a expectativa que Jesus ia vir para salvar, ele vai vir agora e a responsabilidade nossa é anunciar que ele vai voltar. Então, um trabalho na igreja é um pretexto. Uma conversa com eles, uma brincadeira, um churrasco é um pretexto para que eles entendam. Que eles entendam que eles têm um papel dentro do reino. E que eles têm capacidade para isso. E não é o guerreiro que está falando. Não é uma metodologia minha. Sim. É a Bíblia. É a Bíblia. É tão simples, Ada. Tem uma receita prontinha. E não é pecado dar o Ctrl-C e o Ctrl-V no que Jesus falou. É só saber falar a língua deles, né? É pegar isso aqui, ó, e falar de uma forma sem muito... Abra as vossas Bíblias, sabe aquela coisa toda cheia de... Delicado aqui.
Não, é falar assim, direto, abertamente. É entender o que eles entendem e falar direto, ser claro com eles. Pode, não pode, vai até aqui, para aqui. Ô, doido, para aqui. Entendeu? Dá uma segurada. A igreja puxa a orelha É, também, viu? poxa. É. O pastor lá é cajado nisso. E é Eu uma coisa sei. que traz. E explicar o porquê, né? Não. O porquê É. não, o porquê sim, Não né? é só, Falam não. que ele é cajado lá, mas é uma das coisas que, quando a gente chegou lá, atraiu a gente. Organização. Quando você é muito pacífico, quando você é muito mãozinha, Uhum. Passivo é também, né? passivo, a coisa vai acontecendo, e aí os problemas vão acontecendo, você não consegue resolver. Uhum. Mas quando você entende que é a palavra que tem que ser o centro, que Jesus tem que ser o centro, porque o pastor faz isso, direto. Ele não quer saber se você tem dinheiro ou não, se a sua cor, ele quer saber se tá na palavra. Você vai lá com um problema de casamento, achando que ele vai passar a mão em você, ele vai olhar, tá errado, vai falar. Sim. Porque quem tá falando sobre a vida dele é o Espírito Santo. E o evangelho, ele é confronto. E se não tem confronto, não tem transformação. Se não tem transformação, tem um monte de gente doente. Tem que chegar e ter transformação. Eu não posso chegar de um jeito na igreja e viver 40 anos lá dentro, apontando um monte de coisa, viver na Ser terra do e não mesmo viver jeito, no, né? É, não dá. não viver no céu, entendeu? Tem bastante. Né? Então é bom isso. Eu vivi isso espiritualmente e tô amando isso e vivi isso dentro de empresa. Você sabe disso, Ada. Gerente que vem, te elogia, te bate. Daqui a pouco o cara tá te mandando embora. Aconteceu isso comigo. O cara me mandando embora com a minha avaliação lá em cima. Eu gostava daqueles que batia, que me falava. Sempre fui assim. Que me exortava ali e isso me fez crescer. Esse era o verdadeiro. É o verdadeiro, É porque o cara, verdadeiro, né? a pessoa Porque que bate ama nas você, costas, ela não esse tá é pra o falar só o perigo. que você gosta, gente. Pastor que só passa a mão em você, que só fala o que você quer escutar, É. tem uma coisa errada. É pastor de bode, não é de ovelha. Não é de ovelha. Essa eu não tinha ouvido Eu ainda. mandei, pastor de bode, pastor de porco. Eu escutei uma coisa aí muito interessante isso. Quando Jesus foi em Gadara lá, buscar expulsar o demônio de Gadareno. Tinha os pastores de porcos lá. Inclusive, quando Jesus deu a autorização lá, o diabo entrar nos porcos, eles se precipitaram, os porcos, eles estavam preocupados com os porcos. Mas não estava preocupado com o homem que Jesus foi lá e tirou os demônios dele. Isso é Endemoniado. Uhum. Então, se você é pastor de porco, tá preocupado com o porco. Não tá preocupado com a ovelha. Seja Sim. pastor de ovelha. E oriente, entendeu? E seja incisivo se a palavra tá pedindo. Porque às vezes o pastor, não, eu vou perder, essa alma vai sair. Não, ela já tá perdida. Ela tá lá dentro, mas ela tá perdida. Ela tá fora do esquema do reino. Porque se ela tá com esse problema aí, com essa dificuldade, é porque ela não tá entendendo a palavra. Então, seja incisivo em falar. Ou o seu filho vai estar fazendo coisa errada, ilícita, roubando, fazendo... Não, filho, não é assim, calma. Correção Se é você a não outra, for- né? Se você não Firme, for né? forte, Tem que firme, ser firme, não é. tô falando ser agressivo a ponto de bater, agredir Não, com palavra. não. Não. A palavra, ela não é agressiva. Jesus, ele não veio para trazer confusão, mas trouxe. Por que trouxe? Ah, mas nem Jesus agradou a todos. Essa frase é a mais errada que existe. Por quê? Ele agradou sim a todos. Mas sabe qual que era o problema? Quando as pessoas não conseguiam fazer o que ele estava pedindo, aí se tornava um problema. Porque eu até gosto dele. Eu até gosto dos milagres que ele faz. Eu adoro isso. Eu até sigo ele. Mas quando ele pede para mim fazer isso, eu não consigo. Aí as pessoas ficaram o quê? Revoltadas. Uhum. Olhavam para ele, queriam fazer o que ele estava pedindo, mas não conseguia. E é onde colocaram ele na cruz. Mas ele agradou sim a todos. Jesus era pacífico, era de festa, falava manso. Como não gostar dele? É. Como não gostar dele? Mas ele falava o quê? O que o pai mandou ele falar. Sim. Então, só fala o que o pai mandou falar. Só fala o que Deus mandou falar. Pro jovem, pro homem, pra mulher, pra criança na igreja. Só fala o que Deus mandou falar. E o resto, Ele faz. ele se responsabiliza. Não tem como Ó. dar errado. Sensacional, Wagner. Não tem como dar errado. Fã de responsabilidades. A partir do momento que a gente começou a entender isso, a importância da responsabilidade para eles, que responsabilidade é crescimento. Sim. Quando a gente não tem responsabilidade,
né, na vida. Quando a gente é muito novo e não tem responsabilidade, tá tudo certo, tá tudo bem. Você vai levando a vida como der. Quando você começa a ter um pouco de responsabilidade, você começa a ver, não, certas coisas eu não posso fazer. Eu não posso andar desse jeito, eu não posso fazer tal coisa. E assim com os jovens, quando a gente começou a dar responsabilidade para eles, ó, você vai fazer a oferta. O quê? Fazer oferta? Nossa, teve... Eles falam isso, né? Nossa! Meu Deus, Não ela dorme. não dorme. Sério? Não dorme. Meu Deus, Pamela, você falou que eu vou fazer oferta agora. Eu falei, Os glória a Deus. adolescentes? Um jovem assim, de 20 anos, mas que não tinha o hábito de falar. Mas aí, igual, nós temos uma jovem que é muito próxima a nós, que a gente não falava, é super tímida. E aí começamos, aí demos uma primeira oferta para ela. Hoje ela fala, o testemunho dela, gente, eu era super tímida, né? Travada. Eu não falava, eu era travada. Hoje dá oferta para ela, ela faz oferta. Fala alguma coisa? Fala. Então, assim, a responsabilidade vai destravando eles. E eles vão percebendo, igual o Wagner falou, eles têm muito potencial. Só que fica com medo. Ai, mas será? Se não tiver alguém para dar uma E vai empurradinha... preparando eles para a própria vida, né? Pra vida. Pra vida toda. Tem isso. palavra, tem presença com o Espírito Santo, mas tem a orientação de quem já lidou com isso. Sim. Porque nas firmas hoje, eu lembro que eu trabalhava e vinha os aprendizes, tinha uns que ficavam assim, ó, em órbita, olhava, não entendia nada, mas tinha outros, Adam, que vinha com ideia, muita ideia, você tinha que até dar uma segurada. Por quê? Era orientação, era dentro de casa, era nos cursos que fez, entendeu? Uns chegavam, você tinha que pegar na mão e explicar como é que era. E tinha outros que vinham numa energia danada. Já são impetuosos, né? E é o mercado, vai pegar quem? Então, é o que a gente fala Sim. para eles, porque a gente fala da vida cristã e fala também da vida deles. Sobre trabalho, sobre responsabilidade no trabalho, sobre começar do zero, começar de baixo, subir a escada, a gente começa de baixo. Então, a gente fala muito para eles sobre esses assuntos. Que muitas vezes o pai é aquilo, tem um zelo demais com o filho, guarda o filho, e aí se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa cheia de capacidade, mas tudo guardado. Então, quando você dá a responsabilidade para ele, ele fala, agora ou nunca, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que fazer. Então, a gente viu uma forma de trabalhar os nossos liderados, dando responsabilidade para eles. E aí muita gente fala, não, mas eles fazem tudo no culto? Faz. Ora. Porque é responsabilidade. Porque eles vão ter que entender o seguinte, gente, eu vou ter que me preparar espiritualmente. Sim. Se alguém for lá na frente e eu tiver que impor as mãos, eu tenho que estar bem espiritualmente. Legal, e faz cara. o quê? Uma Faz com que eles responsabilidade. queiram, não, eu vou jejuar, eu vou orar. Então a gente falou, não, é vocês, viu? Quando for lá na frente, vocês vão lá. O pastor, a última Santa Ceia, quem serviu? Os jovens. Gente, foi uma coisa assim, espetacular. Nossa. Aí a gente lá atrás com eles, e eles assim, ó, com a bandeja. E eu, calma. Mas pra você é gratificante pra você. É, mas Nossa, foi uma coisa tão disruptivo. linda. E dá frio na barriga em vocês? Porque vocês que Dá, sempre a dão um gente- empurrãozinho. Mas Sim. não passa isso, parece que não passa. Toda vez. Wagner, hoje você vai falar com... Não, jovens não, eu vou trazer alguém pra falar. Não, você vai falar. Você vai pregar. Vou fazer 40 anos agora, no mês que vem. É 40 anos de frio na barriga. E vida de igreja. Mas é vida- gostoso. Não, a vida toda, mas isso aqui é temor. Porque assim, não é sobre a gente. Uhum. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Tem que ser, você olha as pessoas assim, é por isso que eu falo pra você que eu gosto de contato. Na pandemia eu sofri Sim. muito com isso. Porque você vai falando, você vai vendo o Espírito Santo movendo a vida da pessoa. E dali, do sermão que você fez, você usa só metade. Porque a outra metade fica por revelação do Espírito Santo. Mas o frio na barriga que dá é muito grande. A gente Mas sabe é o que eles gostoso. passam. A gente fica fugindo de responsabilidade. Essa é a verdade. Mas nós mesmos. Então, por exemplo, todo final do ano tem uma peça na igreja, né? Meu Deus. Aí, peça passada, a gente fez uma peça assim, foi muito bonita, foi assim, nossa, o pessoal falou muito bem. A gente pegou uma peça do Giovannici e reproduziu. O Giovannici Uou, é um Tava gravado grupo lá, de você tava teatro, gravado. assim, show de bola. sensacional, né? Então, Sim. quando a gente pegou aqui, eu falei, gente do céu. Aí pegamos, deu tudo certo e tal. Aí eu sempre falo, olha, na próxima peça ninguém me chama, hein? Eu não vou participar da próxima peça. Aí agora já tá. Ó, já tem a próxima peça. Gente, eu não vou participar. Não, tem o seu nome lá. Oh, meu Deus do céu. Aí parece que eu esqueço aquilo e vou. Não gosto de Porque um problema, quando... não. Não, Nós é gostamos de um problema ministerial. Assim. Gente, quem gosta de trabalhar na obra
Não consegue. Por mais que fale, eu tô cansado, eu não quero mais isso pra mim. Quando vai ver, você já tá envolvido. Já tá lá de novo. E isso que a gente quer despertar neles, essa vontade, esse amor pela obra. Porque Uhum. trabalhar é aquilo que a gente estava falando, a gente não recebe dinheiro para isso, ninguém recebe dinheiro para isso. Então é o amor, amor pela obra, amor Ser pelas voluntário. almas e amor por Deus. Então Sim. é isso que quando a pessoa começa a ter responsabilidade dentro da igreja, ela começa a pegar gosto. Gostoso isso, porque dá um trabalho danado. Por exemplo, um culto, a gente fica preocupado se vai dar tudo certo, se o pregador vai vir, se as pessoas vão sentir a presença de Deus, a gente fica orando. Mas quando Mas quando termina, termina é você fala, gratificante, loucura, né? Senhor, que coisa E aí maravilhosa. teve um dia que Sim. o pregador não me respondia, tava chegando a hora de dar palavra. Visitante? Era um jovem, um testemunho, cara. Lindo. Eu vou até indicar ele pra vocês trazer daqui um dia. Nossa, tem outra. Meu, um menino novo, mas que teve uma vida. O pai era um ex-presidiário, ele viu a Morreu morte na do frente pai. dele. É uma Nossa. loucura. Eu vou dar só um spoiler aqui. Esse jovem, ele viu o pai dele ser morto. Enfim, passou o tempo, tal, tudo da vida dele. Começou a pregar, indo na igreja. E aí ele foi numa igreja, quando ele chega lá, quem é o pastor? Era o cara que matou o pai dele. Meu Deus. Vou parar por aqui. É loucura. Nossa. É um menino que muito Imagina. salvação, velho. É um menino muito usado por Deus. E aí ele não chegava, falou, Varão, você não tá chegando, onde você tá? Porque senão eu sei que eu vou ter que pegar ou ela, né? Não, você. Não, você. Porque a gente quer correr dessa responsabilidade, né? Apesar de ser gostoso na hora que você tá lá, você já falou as primeiras 5 Sim. palavras, aí flui, Aí né? vai. Mas até chegar lá, é uma loucura. Então a gente fica impulsionando eles a isso. Eu também era tímido. Hoje eu tenho uma paixão muito grande por percussão. E quando eu comecei lá atrás, era um instrumento que ele tinha um certo preconceito. Era um instrumento de macumba para a igreja. Naqueles tempos, em 1998, 97, meu Deus, era uma loucura. E teve um líder lá de louvor que ele comprou essa causa e me colocou num conjunto Que pra legal, tocar. cara. Só que eu lembro que eu tocava a igreja de frente, aqui lá em cima. Eu tocava olhando pra parede, vergonha da igreja. Então isso, meu, é normal. Sim. Você fala, o Wagner fala, hoje tem que mandar parar. Mas eu tinha uma vergonha danada de falar, de olhar pra igreja, só de olhar pra igreja, entendeu? Então a gente entende eles, porque a gente passou por isso. Talvez é legal isso, né? Você dá uma dica Do e você não um vivenciou. conselho. Sim. Quando você não viveu. Quando você viveu, é conselho. Consegue. Não é mais uma dica, você viveu. Então eu falo pros meninos, eu já passei por esse caminho aí. Fica tranquilo. Eu sei pra onde você tá querendo ir. Dá uma Sim. segurada. Eu sei pra onde vai dar certo, pra onde não vai dar, entendeu? Até Pode até errar, mas é 90% de que vai dar chance. certo. Experiência. Ô, time, por Experiência. favor, joga o Instagram na tela, por Isso, gentileza. Instagram do Connect aí. Ó, pessoal, aqui é o Instagram deles na tela, tá? E a Pamela vai explicar pra gente um pouco desse símbolo. Muito legal. Esse elo é o C, né? De 2 elos se conectando, né? Então, Uau. tem a ver com a conexão da igreja, com o jovem à sociedade e o jovem principalmente Deus, né? Pamela, eu sou um jovem, tô em casa, meus pais não frequentam a igreja, mas eu quero entrar em contato com vocês. Pode ser através desse direct? Pode mandar mensagem no direct, aí a gente envia a agenda, quando que tem os próximos cultos, os esquentas, a gente envia, sim, pelo direct. Sou igreja também, quero entrar em contato com vocês. Pode ser através do direct? Pode mandar, a nossa igreja Maravilhas, ela é muito ativa nas redes sociais, então estamos sempre respondendo, pode mandar. Tem uma equipe preparada lá pra isso. Acho que é legal Ó. colocar um Insta da igreja também. Agora Sim. o próximo Insta, por favor. Aí, pessoal, esse aqui também é o Instagram da igreja. Um abraço aí pro Zucchirato e pra Sueli. Se não fosse eles, esse casal maravilhoso, não dois estariam aqui maravilhosos. com a gente, O caminho, Sim. né? tá? Agora eu vou deixar eles falarem um pouco do Instagram da igreja. E a nossa igreja, como eu estava falando, é uma igreja muito ativa nas redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser conhecer a agenda nossa, pode começar a seguir a igreja, que é uma bênção. A nossa igreja, há 9 anos aí, tem sido referência para a nossa vida. O pastor Wilson, a pastora Sueli, são pessoas, assim, abençoadíssimas. Então, ó, tá sempre aí, sempre. Todo culto, o pessoal coloca aí nas redes sociais. Então, tá bem legal. E para finalizar, eu sempre peço para os convidados um livro, uma música ou uma mensagem que marcou a vida de cada um. Então, para o Wagner e para a Pamela, uma para cada um, se puderem deixar aí para a gente um livro, uma música. Bom,
Um livro. Tem essa Igreja Sinfônica, que a gente... Eu vou anotar. É a Igreja Sinfônica. Que esse ator, ele associa a igreja a uma orquestra. Isso mudou a estrutura da igreja lá, né? A respeito de leitura, uma coisa que eu acarreto para a vida aí, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizer, faça de todo o coração. Não como para o homem, mas como para Deus, porque é dele que vem a recompensa. Sim. Porque tem coisa que o homem às vezes não merece a tua atenção. Eu levo isso pro trabalho também. Tem cliente às vezes que não merece, tem uns que merece. Mas se eu for pautar nisso, eu vou ter uma oscilação na minha entrega. Uhum. Seja no trabalho, seja na igreja. Então, se você fizer por amor, independente se a pessoa mereça ou não, quem merece é Deus. Amém. É Ele quem vai te dar o retorno aí do seu esforço. Sempre vai ser assim. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Eu gosto bastante de ler, mas eu quero falar de um livro, que é a Bíblia. Só que, o que o jovem tem muita dificuldade de entender a Bíblia. Mas, jovem, você que está aí, eu não entendo, as palavras são muito difíceis. Procurem versões de Bíblias diferentes. Eu tenho uma para indicar que se chama A Mensagem. É uma Bíblia contemporânea e ela explica de um jeito tão atual que muitas vezes quando eu vou pregar com os jovens, né, eu vou trazer alguma palavra, eu leio dessa Bíblia e eles ficam, nossa, que sensacional. Então, assim, a Bíblia é um ótimo livro para você ler. Se você não está entendendo uma Bíblia tradicional, procure outras versões. Se você quiser, estiver procurando uma Bíblia de estudo, procura a Bíblia A Mensagem. Ela traz de uma forma simplificada Claro. e uma forma contemporânea mesmo sobre as histórias da Bíblia. Assim, você lê como um livro. No entanto, ela nem tem, assim, marcados versículos. Ela vai, assim, por exemplo, do 10 ao 20. Então, já numa Legal. parte só. Então, você lê de uma forma simplificada e fora que tem as partes de explicação. Então, é muito legal explicação e aplicação pessoal. Fica mais fácil o entendimento, Fica mais né? fácil o É entendimento. o seu linguajar aí, jovem, ó. Vai ser muito mais fácil de você entender e compreender. É Show de muito bola. legal. Doutora? Sensacional. Nossa, amei ter vocês aqui. E quem tiver oportunidade, for de Santo André ou tiver como ir até lá, né? Vá na igreja, porque vale super a pena. Nós, quando podemos, nós estamos lá nos cultos, porque é uma bênção. Parte de louvores, parte da palavra. Os pastores são maravilhosos, né? Que a gente já tem um certo... Não intimidade, né? Mas a gente Certo já carinho tem... um especial, certo né? carinho especial por eles. Uma honra ter vocês aqui. Muito Que isso, obrigada. Essa oportunidade, né? Obrigada. De ter mais um braço aí para quem orar, para quem interceder, porque esse trabalho aqui pode ter certeza que ele não é somente para gerar engajamento, mas é para transformar pessoas, para alcançar. Sim. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas e essa é uma ferramenta que o Evangelho tem, o podcast de vocês, que é uma Amém. bênção, com certeza. A gente Amém. bate por semana, a gente chega de 3 a 11 mil visualizações, contando todas as redes sociais. Legal. Se uma vida a gente conseguiu mudar com isso aqui, vai. Não, muda. O Pode ter nosso certeza. objetivo é esse. Pra mim já tá pago, você É entendeu? verdade. Com Pode ter certeza. Obrigada pelo Beleza. carinho, pela atenção. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Pessoal, e enche o saco lá na igreja. lá. verdade. Não sei se são eles que respondem, mas se não for, vai ter um. Do Connect somos nós. Ai, ó. Tá vendo? Pode ir lá que eu tenho certeza que eles vão responder com o maior carinho qualquer dúvida que vocês tiverem. Com certeza. Maravilha. Tá bom? Estamos à disposição. Obrigado.